Bom, por que a grande maioria dos ganhadores da loteria vai à falência absoluta em menos de 5 anos? É uma loucura pensar nisso, né? Nossa, total. Porque, veja bem, não é uma questão de matemática ruim. Não é a falta de uma planilha financeira bem feita ou de, sei lá, um bom contador. Exato. Tem algo muito mais profundo aí. Exatamente. O que destrói essas fortunas repentinas é um fantasma psicológico completamente invisível. E, bom, a nossa missão, nessa análise profunda de hoje, é dissecar exatamente esse fenômeno. Hoje temos aqui o material de Romualdo, fantástico, libertador, transformador, o qual escutamos o áudio dele e eu confesso que fiquei muito emocionado. E é um material bem denso, né? Demais. A premissa central vai direto na ferida. O acúmulo de conhecimento, de novas técnicas ou até de montanhas de dinheiro não serve para absolutamente nada se a nossa identidade interna continuar ancorada no passado. Não adianta nada. Pois é. Para que o novo possa existir, sempre temos algo para matar, simbolicamente dentro de nós. Olha, esse é um ponto de partida fascinante e, honestamente, bastante desconfortável. O que a gente está analisando aqui não é tipo mais um manual de autoajuda sobre como adicionar hábitos matinais à rotina, sabe? Longe disso. O material argumenta que tentar anexar uma nova realidade, seja ela financeira, emocional, espiritual, a uma arquitetura mental velha, é como tentar instalar um motor de Ferrari num chassi de um carro caindo aos pedaços. A estrutura simplesmente não aguenta. Não suporta a nova potência e acaba quebrando. A tese é que a verdadeira evolução, a soberania real sobre a própria vida, exige um rompimento drástico, uma morte simbólica do velho eu. E o áudio começa atacando justamente o nosso maior ponto cego, né? Aquele momento super frustrante em que a pessoa já leu os livros, já fez todos os cursos, já sabe o que tem que ser feito. Mas na prática continua repetindo os mesmos erros de sempre. A grande pergunta que fica é: por que existe essa autossabotagem sistêmica? É aí que entra a neurociência, né? Sim. O Romualdo usa uma analogia fortíssima comparando a nossa tentativa de ressuscitar a velha identidade a um vício dopaminérgico. É descrito quase como a recaída de um dependente químico. Como a psicologia explica isso? A explicação está muito na forma como nosso cérebro gerencia a energia. A identidade antiga, por mais que seja dolorosa, pautada na escassez ou no vitimismo, ela é um território mapeado. É familiar, né? Exato. O cérebro humano é, no fim das contas, uma máquina de otimização de energia. Tudo que é familiar gasta muito menos calorias processuais. Entendi. Então, quando o indivíduo tenta agir de uma forma inteiramente nova, digamos, assumindo o controle total de suas finanças sem culpar ninguém, o cérebro entra em estado de alerta. Exige um esforço monumental do córtex pré-frontal. E aí a pessoa cansa e desiste. Isso. Quando a pessoa desiste e volta para o velho padrão de reclamar ou de se vitimizar, o cérebro entende que o perigo do desconhecido passou. E o que acontece em seguida? Uma liberação massiva de dopamina. Uau, é o alívio químico. Exatamente. A autossabotagem não é falta de força de vontade. É o cérebro recompensando quimicamente o retorno à zona de conforto. O que explica perfeitamente a estatística assustadora dos ganhadores de loteria que a gente mencionou lá no começo. O prêmio milionário eleva a temperatura financeira lá para o alto, mas o termostato interno da pessoa ainda está configurado para escassez. A mente não acompanha a conta bancária. Não acompanha. Então o subconsciente dá um jeito de torrar o dinheiro, de fazer maus negócios, para que a realidade externa volte a combinar com a identidade interna. Nas palavras do autor, eles quebram porque continuaram, e aqui eu cito, podres por dentro. É forte. E para dar uma base estrutural a esse processo todo, o material traz conceitos muito sólidos da psicologia e da antropologia. Sim, ele mencionou Jung, né? Isso. É citado o processo de individuação de Carl Jung, que é basicamente a jornada de integrar as partes ocultas da nossa psique para nos tornarmos quem realmente somos, e não quem a sociedade espera que a gente seja. E tem a parte antropológica também. Tem. E de forma ainda mais prática, ele menciona o conceito de ritos de passagem do antropólogo Arnold van Gennep.
Ele mapeou que, em qualquer cultura, uma transição verdadeira tem 3 fases obrigatórias. Que são a separação, a liminaridade e a agregação, certo? Exatamente essas 3. Vamos detalhar isso para quem nos acompanha. A separação é tipo o abandono do velho mundo. A agregação é o retorno triunfal quando a comunidade reconhece que a pessoa renasceu, assumiu um novo papel. Aham. Mas o alerta vermelho do áudio recai todo sobre a fase do meio, a tal da liminaridade, que é ficar no limbo, estar em cima do muro. A liminaridade é aquele estado de suspensão. O indivíduo já não é mais quem costumava ser, a antiga mentalidade não serve mais, a ignorância foi perdida, mas ele ainda não se consolidou na nova versão. É um terreno baldio. É um território sem regras claras. A fonte chega a descrever quem fica preso nessa fase como um zumbi. Alguém que caminha sem estar nem verdadeiramente vivo no novo mundo, nem descansando no velho. Mas, espera aí, deixa eu colocar um contraponto aqui. Estar entre mundos não é uma parte, sei lá, absolutamente natural e inegociável de qualquer curva de aprendizado? Como assim? Bom, não dá para exigir que uma lagarta vire borboleta sem passar por aquela fase gosmenta dentro do casulo, sabe? A liminaridade é o casulo. A gente precisa dessa desconstrução, não precisa? Olha, a analogia do casulo é perfeita. E a biologia da lagarta explica exatamente o perigo que o material aponta. Dentro do casulo, a lagarta literalmente se dissolve. Ela vira uma sopa de células. É um caos necessário. Tá, e onde está o erro humano nisso? O problema no comportamento humano não é entrar no casulo. O perigo real é quando o indivíduo se apaixona pelo caos. Ele decide morar dentro do casulo por medo de sair e ter que voar com as próprias asas. Nossa, ele fica estagnado ali. Ficar preso na liminaridade exime a pessoa das responsabilidades do eu soberano. A pessoa ganha uma nova desculpa, sabe? Ela passa a vida criticando o sistema antigo, porque já tem a consciência expandida para ver os defeitos, mas nunca constrói o sistema novo. Ela fica viciada na transição. Caramba, viciada na transição. Mas se a fase do casulo é tão caótica e a estagnação gera tanto sofrimento prático na vida da pessoa, qual é a vantagem oculta disso? Tem um nome para isso. Pois é, porque a gente se agarra com unhas e dentes à dor do passado e à identidade de vítima. É aqui que a análise entra num conceito psicológico chamado ganho secundário, que é, nossa, um verdadeiro soco no estômago de tão preciso. O ganho secundário revela que não existe comportamento autodestrutivo mantido a longo prazo que não entregue alguma recompensa secreta. O sofrimento na nossa sociedade é uma moeda de troca fortíssima. A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. A fonte daquele exemplo clássico e quase cômico das pessoas que competem na sala de espera do médico, sabe? Ah, sim, uma diz, eu tenho uma úlcera terrível. E a outra responde imediatamente, isso não é nada, eu tenho 2 e não durmo há meses. Existe uma competição inconsciente para ver quem é a maior vítima da sala. A famosa Olimpíada do Sofrimento. E o prêmio para quem ganha é a atenção, é a piedade alheia e, principalmente, a terceirização da culpa. Perfeito. A pessoa tira o peso das próprias costas. O material fala especificamente de pessoas envolvidas em operações financeiras de alto risco, né? Quando a operação dá errado ou entra num momento de crise, é muito comum ver pessoas passando anos em fóruns da internet culpando os gestores. Xingando o governo, culpando a economia global. Isso. O vitimismo entrega uma falsa segurança. A pessoa sabe exatamente quem ela é. Ela diz para si mesma, eu sou a vítima daquela operação financeira. É o medo gigantesco do vazio. Se o indivíduo abre mão dessa dor de estimação, o que sobra? Se não é culpa do gestor, se não é culpa do mercado, a responsabilidade de mudar o jogo cai inteiramente no colo dele. O que é aterrorizante para a maioria das pessoas. Assumir a soberania assusta justamente porque elimina as desculpas. E, a partir desse diagnóstico psicológico profundo, o material do Romualdo eleva a discussão para um patamar bem mais complexo e especulativo. Agora a gente entra na parte pesada. Essa não é apenas uma falha psicológica acidental, mas sim um mecanismo que alimenta um sistema muito maior. É introduzida a ideia de que a humanidade funciona como uma espécie de fazenda de energia cósmica. Sim, essa é a parte que faz a cabeça girar.
O áudio menciona entidades de quarta dimensão, referidas como arcontes, que literalmente se alimentariam da energia de baixa frequência humana. O medo, a raiva, a frustração, o próprio vitimismo. E ele traça um paralelo com aquele filme clássico, O Show de Truman, sugerindo que vivemos sobre uma cúpula de distrações programadas. Eventos como Copa do Mundo, reality shows tipo Big Brother e até grandes movimentos políticos. Ele cita vários exemplos geopolíticos, né? Sim. A fonte cita figuras como Donald Trump, a Lei de Transparência Clarity Act nos Estados Unidos e o lançamento de moedas digitais e as CBDCs programadas para um horizonte bem próximo. Tudo isso culminando no ano de 2026, que é descrito no áudio como uma frequência de ruptura. É muita informação condensada. Bastante. Como a gente organiza isso de forma neutra para quem está escutando? Porque a gente não está aqui para defender um lado político. Claro, o papel de uma análise objetiva é observar a arquitetura do argumento sem precisar validar ou invalidar a metafísica dele ou tomar partido. A lógica estrutural que o autor propõe é que existe um ecossistema projetado para manter a humanidade num estado constante de reatividade. Entendi. A reatividade é a chave. Quando a fonte menciona 2026, leis governamentais e moedas digitais, a tese ética as engrenagens geopolíticas e financeiras operam numa frequência que induz o medo e a polarização. Um povo polarizado, que passa o dia brigando por política ou aterrorizado com o futuro do dinheiro, é um povo que não olha para dentro. Fica cego para as próprias emoções. Eles estão escoando a própria energia vital, a própria capacidade de foco lá para fora. E para a fonte, seja essa energia coletada por arcontes dimensionais ou simplesmente pelo sistema financeiro, o resultado prático é o mesmo, o dreno. Isso é que eu acho mais brilhante nessa reflexão. Porque, sejamos francos, arcontes literais de quarta dimensão sugando a nossa aura pode soar como pura ficção científica para quem tem uma mente mais cética, né? Com certeza. Tem gente que não vai comprar a ideia literal. Mas se a gente substituir a palavra arconte pela economia da atenção das grandes empresas de tecnologia, o mecanismo é idêntico. É a mesma engrenagem. Os algoritmos das redes sociais são programados exatamente para nos manter em estado de indignação e suspensão, porque a raiva gera muito mais engajamento. A nossa atenção e a nossa energia emocional estão literalmente sendo convertidas em lucro para um sistema externo. A metáfora e a realidade prática colidem de forma assustadora. A síntese é exatamente essa. A mecânica do aprisionamento é a mesma, independentemente das lentes que se use para enxergá-la. Enquanto a pessoa estiver terceirizando a responsabilidade, apontando o dedo para o algoritmo, para o político de estimação ou para uma entidade invisível, ela continua sangrando energia. Ela continua estagnada na posição de vítima. Para o autor, a única forma de estancar esse vazamento energético brutal é através da autorresponsabilidade radical. É parar, de uma vez por todas, de fornecer a própria angústia como alimento para qualquer sistema que seja. Isso nos obriga a encarar a grande encruzilhada prática desse material. Uma vez que o diagnóstico está feito, a gente já sabe que estamos viciados no vitimismo e perdendo energia vital, como na prática a gente realiza essa tal morte simbólica. É o passo a passo da mudança. Sim. Como forçamos o nascimento do eu soberano e gestor. E a fonte não busca respostas em tendências modernas de coach, mas sim em um mergulho profundo nas tradições ancestrais. O conceito de morte e renascimento está na base do DNA de quase toda a tradição espiritual e filosófica que a humanidade já produziu. E o mapeamento histórico que o áudio faz prova que isso não é nem de longe um conceito recente. O material cita o candomblé, por exemplo, onde durante a iniciação a pessoa passa por um recolhimento que simboliza a morte do seu passado, culminando até no recebimento de um novo nome. Que é fortíssimo, né? Muito. Isso não é apenas um teatro, é uma reprogramação neurolinguística de identidade. No xamanismo, há relatos de viagens interiores onde o iniciado vivencia um desmembramento espiritual. Que é a sensação de ter o próprio corpo dilacerado por animais, certo? Para em seguida ser recomposto com uma estrutura muito mais resiliente, desapegada do ego antigo. Exatamente isso. No cristianismo, a metáfora é igualmente forte. O rito do batismo por imersão não é apenas sobre ficar limpo.
Originalmente, mergulhar a pessoa inteira na água simboliza o afogamento literal do velho homem. É a morte da versão anterior. O material até resgata a passagem bíblica lá de 2 Coríntios 5,17, que fala que quem está nessa nova configuração é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. E no budismo oriental, o ato central de Siddhartha Gautama foi renunciar à sua identidade de príncipe. Ele teve que deixar tudo para trás. Ele precisou matar a ideia de poder real, riqueza e status para que o Buda pudesse nascer. E o que traz um peso inegável para essa parte final do áudio é a bagagem pessoal de quem está conduzindo o raciocínio. Romualdo compartilha fragmentos de um passado impressionante, relatando a sua passagem por sociedades secretas e por estudos aprofundados de magia. Essa parte me deixou de boca aberta. É bem crua, né? Ele menciona ter chegado até um 9º conclave, que é um nível elevadíssimo, descrevendo ritos de quase ordenação que envolviam elementos extremamente viscerais, tipo o uso de um pulmão humano num ritual. É uma revelação muito pesada, mas que serve a um propósito muito claro na narrativa. Mostra que ele não leu sobre o poder dos rituais num blog no final de semana. Com certeza não. Ele vivenciou isso. Ele vivenciou as práticas mais extremas de alteração de consciência e entende intimamente como um ritual denso afeta e altera as camadas mais inatingíveis da mente humana. Exatamente. A bagagem extrema dele legitima a simplicidade do método que ele propõe para o ouvinte agora, porque ele sabe que apenas tentar convencer o intelecto de alguém com palavras não funciona. A lógica não muda quem a gente é por dentro. O conhecimento racional não destrói traumas nem altera aquelas crenças profundas cristalizadas. É por isso que ele instrui a execução de um ritual de morte simbólico, prático e solitário. Então vamos detalhar as instruções desse ritual para quem está ouvindo, porque a precisão dos passos é o que garante a eficácia do negócio. A primeira exigência é isolamento. Escolher um dia em que ninguém vai interromper. Isso. Garantindo 1 hora de silêncio absoluto. Depois, a instrução é colocar nos fones de ouvido a frequência de 963 Hz. Por que especificamente essa frequência sonora? Bom, as frequências chamadas de solfégio, e especificamente essa de 963 Hz, são historicamente associadas à ativação da glândula pineal e à indução de estados meditativos bem profundos. Tem um efeito neurológico real, então. Tem, sim. Em termos neurológicos, o que um som contínuo e específico faz é ajudar o cérebro a desacelerar as ondas beta, que são as ondas da nossa vigília normal, da ansiedade, do pensamento analítico, e entrar em estados de ondas alfa e teta. E o que acontece nesses estados? Nesses estados, o filtro crítico do cérebro dá uma relaxada. A porta do subconsciente se abre, tornando a mente infinitamente mais receptiva a uma nova programação. O cenário está montado, então. A mente está receptiva. O próximo passo é pegar uma folha de papel e escrever a declaração básica, que é "Eu sou", seguido do seu nome completo. E a lista do que precisa ir embora. Isso. Abaixo disso, listar rigorosamente tudo o que precisa morrer urgentemente. O vitimismo, a identidade de escassez, a raiva daquele gestor, a preguiça, a paralisia, o medo de assumir as rédeas da própria vida. E não basta só pensar, né? Tem que ler. Exato. Não basta pensar na lista, tem que ser lido em voz alta. A pessoa declara a escolha de se libertar e então chega ao clímax do ritual. Ela deve queimar esse papel numa tigela de metal, recitando "Morre o velho, nasce o novo. Eu sou o renascido." E finalizando com silêncio. Finalizando com 5 minutos de silêncio absoluto, apenas observando a matéria virar fumaça e cinzas. Esse silêncio final é justamente aquela fase da agregação de que falamos mais cedo, lembra? É o espaço em branco que se abre para a nova identidade se acomodar na mente após a queima. Mas, olha, eu proponho uma reflexão prática sobre isso. Muita gente acha ritualística uma bobagem mística. Mas será que o ato físico de escrever com as próprias mãos, acender o fogo de verdade e ver a folha ser consumida, não é a maneira mais genial de hackear a nossa própria biologia? Como assim? Porque, veja bem, a gente não convence o sistema límbico apenas dizendo "eu prometo que amanhã serei organizado financeiramente",
Isso não aciona nada emocional. Fazer o ritual do fogo é como forçar um reset de fábrica direto no hardware do cérebro, não é? Essa metáfora do reset de fábrica tem pleno aval da ciência cognitiva, viu? O material lembra que 95% das nossas decisões, escolhas e reações são originadas no inconsciente. E o inconsciente não liga para a lógica. Exato. O inconsciente não entende vocabulário lógico, ele não lê planilhas de Excel. A linguagem do inconsciente é composta de símbolos, imagens viscerais e arquétipos emocionais. E o fogo entra aí como símbolo máximo. O fogo é, há milênios, o símbolo humano universal para transformação irreversível. Quando o nervo óptico capta a imagem física dos velhos defeitos sendo incinerados e o ouvido escuta a própria voz decretando fim àquele ciclo, o impacto na arquitetura neural é titânico. Cria-se um novo marco temporal no cérebro. Isso mesmo, o indivíduo informa as estruturas mais arcaicas da própria mente que o contrato de vitimismo foi de fato rasgado e destruído. Não tem mais volta. Fica absolutamente claro que o acúmulo de novas informações ou de novas estratégias é completamente estéril se o solo onde essa semente vai cair for o mesmo terreno lamacento do vitimismo. É jogar semente em asfalto, né? Exatamente. O que mergulhamos hoje foi o mapa de como interromper à força o ciclo de recompensa dopaminérgica que nos mantém acorrentados à versão mais confortável e medíocre de nós mesmos. O ganho secundário de ser a pobre vítima das circunstâncias precisa ser abandonado. É uma quebra necessária. Essa imersão provou que a morte simbólica não é um conceito poético. É uma necessidade cirúrgica para que a verdadeira abundância, seja ela emocional, financeira ou espiritual, não seja rapidamente sabotada pelo próprio sistema. É a transição de o que a vida fez comigo para a postura inabalável de eu sou o único arquiteto da minha realidade. E para amarrar todo esse mergulho profundo de hoje, existe uma última reflexão mental que sintetiza o peso da escolha. Algo para ecoar no silêncio de quem nos ouve agora. Imagine o seguinte cenário. Manda. Se, esta noite, as chamas desse ritual fossem capazes de consumir absolutamente todas as desculpas conhecidas, todas as dores de estimação e todo o vitimismo que ainda justifica sua paralisia. Nossa! Se nada mais sobrasse do passado, quem é o estranho formidável que acordaria nessa mesma cama na manhã seguinte? Uau! Que pensamento provocativo. Quem é o estranho formidável que acordaria amanhã? Essa é a verdadeira face da soberania. Como ficou claro ao desempacotarmos esse material fantástico de Romualdo, sempre temos algo para matar, simbolicamente dentro de nós, para que a vida possa evoluir. A mudança não pede permissão, ela exige atitude. Exige atitude. E para coroar essa jornada intensa de hoje, fica aqui a recomendação final para todo mundo. Se você ainda não está no método Soberania Quântica, faça já a sua inscrição. É um divisor de águas. Aquele grupo é diferente de tudo que já se viu nessas operações financeiras. O nível de compromisso lá dentro é outro. E para encerrar com chave de ouro, uso a mesma frase final e direta que o próprio autor gravou no áudio original. Te encontro do lado de dentro. Até o nosso próximo mergulho.